Olá, pessoal! Hoje nós daremos início ao módulo 2 do nosso curso de calculadora científica. E esse módulo 2, ele vai trabalhar inicialmente os cálculos com funções científicas. Bem, antes de mais nada, como nós iremos trabalhar com operações algébricas, nós devemos deixar a calculadora configurada no modo comp, tá? Então vamos relembrar isso que nós já vimos em aulas anteriores. Primeiro nós apertamos a tecla Mode por apenas uma vez, e então vai aparecer o modo de formato comp, SD e reg, ok? Lembrando, o modo comp ele é um modo adequado quando trabalhamos com as operações algébricas. Então, para confirmar que estamos no modo comp, apertamos o número 1. Lembrando, aqui na parte de cima do display do visor, ao estar configurado no modo comp, não irá aparecer nenhuma informação, ok? Ao contrário das outras duas. Bem, então vamos lá. Aqui cabe ressaltar que dependendo do tamanho, né, da linha de código que você coloque na calculadora, é importante ressaltar que a calculadora pode levar um certo tempo para executar esses cálculos, ok? Então, lógico que aqui nesses exemplos que eu vou trazer, isso não vai acontecer. Ao apertarmos igual, o resultado vai aparecer quase que instantaneamente. Mas, dependendo do tamanho da linha de código, isso pode até levar um certo tempo, ok? Bem, então vamos falar um pouco sobre as várias possibilidades que nós temos de operações, né, na nossa calculadora. Bem, primeiro, ela permite trabalharmos com cálculos de potências quadradas, cúbicas e enésimas, assim como raízes quadradas, cúbicas e enésimas. Vamos localizar essas operações na calculadora, tá? Então, nós temos aqui, utilizando, lógico, como eu havia comentado no começo, algumas calculadoras podem ter os seus botões posicionados de modo diferente. Se isso acontecer, basta você localizá-las na tua calculadora, ok? Então, olha só, aqui nós temos a raiz quadrada, aqui nós temos o x ao quadrado, então seria a potência quadrada. Aqui nós temos x ao cubo, e aqui, como uma segunda função da tecla, perceba, raiz cúbica, tá bom? Agora, onde ficaria as potências e as raízes enésimas? É exatamente nesse ponto onde tem esse símbolo aqui desse circunflexo, né? Esse chapéuzinho. Ele representa para nós a potência enésima, ou seja, uma potência de qualquer número. Aqui, a raiz enésima, tá bom? Vamos fazer um exemplo. Veja, aqui ele mostra no exemplo 1, você utilizar a soma e a multiplicação entre raízes, tá? Então, ó, raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 5. Vamos digitar só para que a gente tenha familiaridade, ó. Raiz número 2 mais raiz do número 3 vezes raiz do número 5. Ok? Vamos dar igual e confirmar o resultado. Ótimo, tá bom? A linha, né? A linha de código de comando está aqui embaixo, tranquilo. Basta a gente copiar aqui no visor. O exemplo 2, ele é interessante, pois ele trabalha a raiz, na verdade, raiz cúbica, tá? Vamos utilizar aqui a raiz cúbica. Veja que ela é uma segunda função aqui. Então, para acessá-la, precisamos primeiro apertar a tecla Shift, depois a tecla da segunda função raiz cúbica, tá? 5 mais, novamente, raiz cúbica de menos 27. Bem, por ser uma raiz de ordem ímpar, não há problema de ter um número negativo dentro da raiz, tá? Então, vamos dar um igual, e como esperado, menos 1,29. Perfeito. Agora, só para terminarmos, caso desejássemos, né, utilizar a raiz de ordens superiores, né, como, por exemplo, uma raiz enésima ou a raiz de ordem 7, nós faremos o seguinte. Primeiro, nós digitamos o 7, tá? Ó. Primeiro, o 7, a ordem da raiz.
depois Shift, a segunda função, e vamos pegar esta função que está aqui em cima, tá? Ó. Veja, aparece aqui um xzinho, né? Tá bom? E esse x, ele é agora utilizado o número 7 no lugar do x, e digitamos então o valor que desejamos encontrar a raiz de ordem 7, tá? 123. E dá um OK. Perfeito. Tá bom? Então é muito simples, né, o modo de se trabalhar. Algo muito parecido a gente executa quando a gente precisa trabalhar com as potências quadradas, cúbicas e enésimas, tá? Vamos apenas fazer um exemplo. Vamos supor que nós gostaríamos de elevar, por exemplo, 12 à terceira, ao cubo, né? Então, 12, a gente pode fazer esse acesso por essa tecla aqui, já apareceria ali, tá bom? Ou, deixa eu mostrar também, poderíamos fazer assim, né? Como se fosse de ordem enésima, ordem 3, tá bom? Todas essas iriam conferir o mesmo resultado, tá? 1728, ok? Então, é só isso, nada muito complicado, né? Então, vamos passar aqui para outras possibilidades. A nossa calculadora ela permite também trabalhar com números inversos, tá? Usando esta tecla aqui, ó, tá bom? Então, por exemplo, suponha que nós gostaríamos de calcular 1 sobre 3. Existem duas maneiras de se fazer isso na calculadora. Digitar, de fato, 1 dividido por 3, ok? 1,333 dá uma dízima. Mas também nós podemos utilizar a seguinte operação. Apertamos 3 e apertamos a tecla conhecida como inverso, tá? Vai aparecer como se fosse um elevado a menos 1 aqui, tá vendo? Ó? E quando clicarmos em igual, veja que ele dá o mesmo número, ok? Veja, se apertarmos para exibi-los na forma de fração, como a gente já aprendeu, ele vai mostrar o número exatamente como sendo 1/3, ok? Então é isso, é uma outra tecla que pode ser relativamente útil, vai depender do que você precisa fazer, e que é uma possibilidade que a nossa calculadora oferece. Aqui ele traz um exemplo para nós, que é o cálculo de 1 dividido por 1/3 menos 1/4. Tá? Ele faz esse cálculo não escrevendo o número 1, apertando a tecla de divisão, não faz dessa maneira. Ele usa exatamente as operações com o inverso, tá? Então ele faz da seguinte maneira, ó. Primeiro, ele escreve o valor, ele escreve esse denominador da seguinte maneira, ó. Ele abre um parênteses e escreve 3 elevado a menos 1, ou seja, o inverso, aplica o inverso, escrevendo esse primeiro termo. Depois coloca o sinal de menos e coloca 1/4 da seguinte maneira, 4 e aplica o inverso, escrevendo este número agora, ok? Fecha o parênteses e como o resultado deste denominador ele é escrito como sendo 1 dividido, né? Então pelo resultado, a gente fecha o parênteses e aplica o inverso no resultado deste denominador. Vamos dar um igual e conferindo o resultado 12, tá? Uma possibilidade. Outra possibilidade que essa calculadora nos confere é com relação à aplicação do fatorial, tá bom? O número fatorial. Por exemplo, aqui ele traz o exemplo do 8 fatorial. Vamos lembrar só o que é o fatorial de um número? Na verdade, é um processo de multiplicação dos seus antecessores, tá? Então, por exemplo, quando desejamos calcular o fatorial, por exemplo, do número 4, o que nós fazemos é fazer a seguinte operação. 4 vezes 3 vezes 1, não, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? O fatorial do número 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial do número 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? O número 8, a mesma coisa. Lógico que dependendo do fatorial ou do fatorial do número que você deseja calcular, é lógico que fazer isso manualmente, essa entrada manualmente, pode se tornar muito inviável, uma vez que você pode utilizar essa tecla, que é a tecla fatorial, que está exatamente como uma subfunção, uma
uma suboperação aqui em cima, tá? Ó. Então vamos fazer isso, ó. 4, Shift, veja que vai aparecer o símbolo de exclamação. O símbolo de exclamação, ele é o símbolo padrão na matemática para representar fatorial, tá bom? Ao clicarmos igual, ele vai dar exatamente o resultado, que é o fatorial do número 8. Tá bom, gente? Legal, né? Então, vamos para mais um aqui. Outra possibilidade que nós temos nessa calculadora e que ela é extremamente útil para a engenharia, que é você aplicar o número π, tá? Em determinadas situações. Então, exemplo, né? Quando nós, por exemplo, precisamos calcular o valor de 3π, então 3 vezes π. Veja, o π ele é um número 3,14, 6 e tal. No entanto, nós podemos utilizar ele aqui na calculadora e de um modo mais completo, sem precisar truncar ou sem truncar o número de casas decimais, tá? O número π ele é uma segunda função que fica exatamente em cima dessa teclinha exp, que nós veremos no futuro o que significa, tá bom? Então, só para mostrar o exemplo aqui, ele está colocando 3 e π, vamos dar um igual, olha lá, 9,42. Vale muito a pena ressaltar aqui também o seguinte, quando a gente multiplica um número, né, pelo π, nós não precisamos pôr o símbolo de multiplicação aqui, tá bom? Como eu digitei, ó, 3π, ele já entende que é 3 multiplicado pelo número π, tá bom? Então, gente, é isso. Na próxima aula nós voltamos para falar um pouquinho ainda sobre estas operações e funções na calculadora, mas agora nós terminaremos a aula nesse momento, ok? Espero que eu tenha ajudado. Vejo vocês na próxima aula.